Queria mais uma vez agradecer ao Rui a sua presença, a sua talk inspiradora. Agora vamos ter um dos professores que alguns de vocês até já conhecem das aulas práticas, o professor João Pina, que vai falar sobre os aspectos financeiros, ou seja, o Excel que vocês têm que preencher para a semana, como é que se preenche, como é que quais são os aspectos fundamentais desse Excel, não é só colocar números dentro de umas caixas, e portanto vamos tentar compreender um pouco como é que eu, depois de saber como é que eu vou cobrar o valor ao meu cliente, o valor justo ao meu cliente, para ele e para mim, para haver negócio, como é que eu vou conseguir consolidar isso dentro das contas da minha empresa para ter uma empresa com algum sucesso. E, portanto, vou passar a palavra ao professor Joaquim Pina. Sim. Um bom dia a todos. Começo por agradecer ao professor António Grilo o convite para estar aqui. É uma excelente oportunidade. Agradeço também as palavras do professor Marco Leite. Devo também entusiasmar-vos, primeiro que tudo, antes de começar pelos aspectos financeiros, pelos princípios financeiros e dirigir-vos bastante mais àquilo que vocês vão ter que fazer efetivamente em termos financeiros no plano de negócios. O plano de negócios, na realidade, é um relatório. E isto não vai ser, na realidade, um plano financeiro, é um plano financeiro simplificado. Mas eu queria entusiasmar-vos pelo modelo de negócio, em particular o modelo de receitas. É muito importante saber como fazer dinheiro com a ideia. Aquilo que a professora Fernanda acabou de dizer. Isso é crucial. Se tiverem alguma pergunta, não deixem de me interromper. Está bem? Eu queria começar por dizer que nós estamos nesta parte dos aspectos financeiros, vamos estar a falar de finanças, aquilo que eles chamam os financials. Talvez não seja a parte absolutamente crucial em tudo o que habitualmente está num plano financeiro. Muitas vezes até se calhar os investidores dizem-vos precisamente falem do vosso negócio, o que inclui também a captura de valor. Porque os financeiros, isso nós percebemos, balanços, demonstrações de resultados, são palavras que eu não tenho aqui, está bem? Não vou falar desses aspectos mais técnicos. Nós vamos falar sobretudo de capital financeiro, não propriamente como é que nós o vamos obter. Vai haver uma sessão especial sobre funding, eu vou passar por cima dela, desses slides, mas a forma, no fundo, de utilizar, a forma como é que nós vamos aplicar esse dinheiro. Quanto é que, na realidade, precisamos, tentarem ter uma estimativa, e, em particular, como é que vão obter o preço, custo unitário, dar algumas sugestões. O preço não é crucial, o preço em si, mas as estratégias de preço e as formas de capturar valor. Mas isso também já foi dito, eu vou passar, de certo modo, também por cima disso. Como conselhos, era precisamente reforçar, tem ali depois os slides para rever, o principal para se obter dinheiro é já ter uma prova de que tem mercado, uma prova de que aquilo funciona, ter um protótipo, ter traction. É das principais coisas que nos perguntam, mas já começou a atividade? Mesmo naqueles programas que vocês se calhar veem, do Shark Tank, do Dragon's Den, eles depois querem saber o que é que a pessoa já fez, mesmo. E que tipo de recepção teve, quanto é que já vendeu, onde é que já vendeu. Isso é o crucial para poder obter o dinheiro. As fontes de capital, estão ali alguns nomes um bocadinho técnicos, mas a ideia de capital próprio e de alguns tipos de investidores que eu já falarei em seguida. Ter investidores connosco, outras pessoas, eles na realidade não são só fontes de investimento, fontes de dinheiro, são fontes de aconselhamento, são fontes de conhecimento dos mercados e dos agentes, fornecedores, distribuidores, concorrência. São pessoas que nos ajudam a ver melhor aquele tipo de projetos, porque já tiveram em vários outros projetos. Normalmente não são investidores para a vida, estão nas diferentes fases de desenvolvimento da empresa, que eu já passarei em seguida. Há diferentes tipos de investidores que estão convosco. Alguns dos investidores estão como sócios. Um dos que vocês ouvem falar, temos um investimento inicial. Tipicamente, o investimento inicial é com base nos dinheiros próprios, bootstrap money. Mas depende do tipo de negócio, o volume que se precisa. Por vezes é preciso bolsas, concorrer a bolsas. Estão a pensar mais em projetos de biotecnologia. Depende dos projetos que vocês têm. Mas em muitos dos negócios,
na fase inicial, nós temos o Bootstrap Money e depois temos os Business Angels. Esses vêm-nos emprestar dinheiro. Errado, esses são nossos sócios. Vêm pôr dinheiro no nosso negócio, mas são nossos sócios. Tipicamente são investidores individuais, com muito dinheiro, entusiasmados pela nossa ideia, pela nossa área, e vão ficar connosco durante uns tempos. Depois saem. Tipicamente até nem são, se calhar, os mais interventivos na gestão da empresa. Os VCs, Venture Capitalists, sociedades de capital de risco, costumam ser mais interventivas, até porque põem milhões numa fase de desenvolvimento posterior. Isto é, tipicamente. Mas em muitos projetos, e na maioria, se calhar, dos projetos, cada projeto é por si só. Tem características idiosincráticas. Portanto, não há planos gerais. Há pessoas que também recorrem a crowdfunding, crédito bancário pode surgir em determinadas fases do negócio, até existe o microcrédito para ideias, se calhar não tão inovadoras. Eu mostro-vos a seguir já um slide sobre esses aspectos e as bolsas que já vos falei. No IAPMEI é apenas uma das fontes que há sobre funding. Sobre funding vocês vão ter uma sessão inteira, portanto vai haver alguém a falar-vos sobre funding na próxima sessão teórica, creio. Portanto, eu não me vou alongar muito mais. Vou-vos só dizer a respeito destas fontes, vou-vos mostrar um gráfico. Deixem-me pedir. Era aquele PDF com o slide, só com a parte baixa. Ia-vos só mostrar a propósito do dinheiro. Isto saiu no Global Entrepreneurship Monitor em 2003. E há tanto tempo. Sim, mas dá-nos uma boa ideia de, se vocês não tiverem um projeto suficientemente inovador, aqui é innovation, o grau de inovação, o grau de novidade que o projeto está. No fundo, o valor que ele vai acrescentar. Ou verdadeiramente acrescenta valor e crescimento. Há projetos de crescimento do mercado que a empresa tem como objetivo, tem como target, e aí sim, aí a gente consegue capturar os milhões dos VCs. Caso contrário, temos que andar sempre aqui nos informal investments, bootstrap money. Pedir aos amigos, pedir à família. Normalmente é pedir à família e o próprio. Depois arranja-se algum de um amigo ou outro. Tá bem? Mas é preciso, de facto, ter um grau de inovação suficientemente grande. A inovação pode surgir de diversas formas. Tá bem? Já falamos sobre isso, eu não me vou alongar. Vou voltar aos nossos slides e vou cada vez mais dirigir-me para o nosso plano financeiro propriamente dito, de modo muito simplificado, como vos disse. O que é que nós precisamos para arrancar? Eu já mostro o Excel e espero... Vocês podem me interromper a qualquer momento, está bem? Agora vamos entrar no ponto mais crucial, digamos assim, no osso, para utilizar a expressão anterior, no osso daquilo que é preciso apresentar nos vossos aspectos financeiros do relatório. Investimento. Onde é que precisam de investir? Em coisas físicas. Precisam de comprar um computador, isso é uma coisa física, é um ativo fixo tangível, não precisam de utilizar necessariamente estas terminologias tão apertadas da contabilidade, até porque o Excel que lá tem, necessariamente tem isso. Tem computadores, tem exatamente aquilo que vocês compram. Mas precisam de equipamentos, máquinas, eventualmente. Está bem? Precisam de investir também em ativos intangíveis. O que é que são essas coisas? Estão ali depois uns slides mais à frente. Softwares. Há quem precise de softwares. Se vocês vão produzir um serviço, vão fornecer um serviço que envolve produção de gráficos, produção de plantas, plantas não no sentido físico, não é? Design, vão precisar de, se calhar, de softwares. Estão ali. Patentes, estão ali. Patentes próprias da empresa. Pagar royalties, isso é entram noutro aspecto do plano financeiro. Necessidades de fundo de maneio, isso é o quê? Portanto, vocês vão precisar de dinheiro para investir. A ideia é, um dos conceitos que depois ali tem em baixo, é precisar o menos possível. Se vocês, para testar a vossa ideia de negócio, basta alugar um espaço numa incubadora, não vão comprar uma fábrica. Essa é a ideia inicial, para não empatarem muito dinheiro, porque se aquilo der errado, ficam com uma grande dívida em vez de um grande investimento. A cautela, e por isso é que são os planos de negócio, porque exige não só o timing de entrada no mercado, mas as cautelas, o cálculo desses riscos e a forma de os minimizar.
Uma delas está tentar minimizar os investimentos e os custos fixos, coisas que existem independente da quantidade que a gente vende, como aluguer. Vou alugar um grande armazém. Errado. Se não conseguir enchê-lo, está a pagar espaço a mais. E esse custo é um custo certo todos os meses, independente do que se vende. Evitar esse tipo de coisas que sejam rígidas ou que exijam logo muito dinheiro à partida, como é o caso aqui do investimento. As necessidades de fundo de maneio têm a ver com aquilo que vocês precisam. Tem também um slide ali mais à frente, que precisam para poder pagar aos vossos fornecedores. O fornecedor fornece a matéria-prima e vocês têm dinheiro. Errado. No início ainda não fizeram vendas e têm que lhe pagar. Têm que pagar os impostos e têm que pagar os salários. Têm que pagar a segurança social dos trabalhadores. Tudo isso são necessidades de fundo de maneio. Clientes, inventários, que são os estoques que precisam de ter para poder começar a produzir. Depois de começarem a produzir já é diferente. Já têm as receitas dos clientes, com essas receitas pagam para poder ter alguns estoques, para não haver ruptura de estoques, pagando aos fornecedores, tudo funciona melhor. Mas no início vão precisar mesmo de dinheiro. O investimento, uma nota que eu faço já aqui, é o investimento pode ser faseado. E é importante que seja faseado no seguinte sentido: o vosso projeto é importante que seja escalável. Que vocês digam, olha, ao fim de 3 anos eu vou passar para o mercado ibérico, por exemplo. Não vou só estar em Lisboa e Porto, vou estar no mercado ibérico. Então vou precisar de investir mais. Portanto, vão ter que pôr investimento no vosso Excel no 3º ano que lá têm. E não pensem que, já agora, não vão ser só as receitas a disparar. E agora vou ter um mercado gigantesco com as receitas, mas os custos também. Se vocês tiverem, por exemplo, 5 pessoas a produzir o vosso produto para o mercado interno, passam para um mercado que é 5 vezes maior, podem ter 5 vezes mais receitas, se calhar, ou mais, mas os custos também vão aumentar. Essas 5 pessoas não vão conseguir desdobrar-se. Os custos também vão aumentar. Às vezes isso não está transparente nos vossos Excel files, está bem? Nos vossos ficheiros. Tenham atenção que no arranque, portanto, nós vamos precisar de que dinheiro? As máquinas que querem comprar e precisam, softwares para computadores e precisam de receitas para fazer face àquilo que vão ter de prejuízo. 0 receitas durante muitos dos meses do ano de arranque e os custos são certos. Senão não se consegue fazer o produto, tem que ir pagando às pessoas. Isso nós chamamos, grosso modo, são as necessidades de fundo de maneio, seria o cash flow de investimento. Mas eu quero evitar essas palavras, está bem? Os ativos fixos tangíveis já vos falei, são alguns daqueles que vos falei, vocês têm os PowerPoints depois para ver. As necessidades de fundo de maneio, que também já vos falei e alertei, e já vou alertar em particular para estas questões dos salários, não se paga só o salário, existem custos sociais associados ao fator trabalho e que são prementes, em particular os impostos. Se a pessoa não paga impostos, eles vão lá e tiram-nos o que a gente lá tem. Portanto, pagar impostos é crucial. Se falarem nisso a outros investidores, a outros empreendedores, alguns deles que têm logo aqui à mão, ou na faculdade ou no Madden Park, eles dizem-vos isso. Dita a parte do arranque, têm dúvidas sobre a parte do arranque? A parte do arranque a gente precisa do dinheiro, vocês calculam, a maior parte dos projetos, são coisas que são vossas, não é aluguer. Eu vou alugar um servidor, isso vai entrar aqui. É ter, são coisas que são vossas, que precisam mesmo de comprar, equipamentos de que vão precisar mesmo. Está bem? Portanto, software tem que ser adquirido mesmo. Não é o livro, o R, o não sei o quê, não é esse. Coisas que precisam mesmo de comprar. E o dinheiro que precisam para fazer face a despesas antes de ter qualquer tipo de receita. Isso é um investimento, é o que é vosso. Está bem? O resultado, que é o que se chama a diferença entre o dinheiro que entra e o dinheiro que a gente sai, em termos de pagamentos, portanto, pagamentos são os nossos custos, eu vou começar, de facto, pela diferença, a diferença é apenas essa. Resultado significa lucro se as receitas são maiores do que os custos, as vendas que a gente faz
têm maior valor do que aquilo que a gente despende, das despesas, e é prejuízo se for negativo. Muitas vezes há prejuízo no primeiro e segundo ano. Portanto, a ideia de fazer logo receitas e lucros em particular que cobrem o investimento ao fim de 2 anos, pode ser que haja negócios assim, mas não é fácil ter esse tipo de negócios. Os valores a considerar, pensem neles, no vosso plano de negócios, com IVA. Porque esse é que é o valor percebido pelo cliente. O cliente, nós, quando vamos a uma loja, vimos o preço já tem o IVA. Mesmo que vocês digam, mas o preço não é 123, o preço é 100. É 100 para si, porque o resto tem que entregar ao Estado, mas o consumidor paga 123. Não me importa o que é que você entrega ao Estado ou não. Até porque depois pode abater preço de IVA daquilo que faz junto dos fornecedores. O IVA que lhe é nas compras que ele faz. Portanto, os preços considerem com IVA. Está bem? O preço que vocês dizem que o vosso consumidor está disposto a pagar é com IVA. As receitas, isto precisamente já foi mais do que falado e muito mais amplo do que está ali. No Excel, podem modificá-lo nas partes amarelas, que é o que lá está recomendado. O Excel, se não está já disponível, vai estar disponível. Coloquem, com certeza, pode haver vendas de produtos, preço vezes a quantidade. Modelo clássico, como dizia a professora Fernanda. Vocês têm um produto, vão ver preços, vão ver as plataformas, vão ter os vossos inquéritos de análise de mercado, que o professor Rogério também já terá falado e falou também de outras coisas, mas vão ter forma de ter a quantidade que vem da análise de mercado, qual é a dimensão do vosso mercado-alvo, como é que ele se espera que cresça. Isso vem tudo da análise de mercado. O preço vem dos vossos inquéritos. Não acreditem muito que uma pessoa... eles disseram que davam até 100 euros por isto. Se derem 10 já é uma sorte. Portanto, vocês vão ver outras fontes, vão ver produtos similares, consultem coisas, o OLX, o Alibaba, consultem os sites, falem com o vosso docente para vos ajudar também nessa busca. Portanto, isso é preciso análise de mercado. A análise de mercado é crucial para a parte das receitas e tudo o que disse em particular o engenheiro Rui Dias Ferreira. A sério, foquem-se nessa parte das receitas que acabaram de ouvir hoje de manhã. Foi excepcional. E a parte das outras receitas. Há empresas que ganham, se calhar a HP, onde é que ela ganhará mais? A gente olha e vê, tem que substituir os tinteiros. Os tinteiros são caríssimos. E não são assim tão diferentes de comprar uma impressora nova. A duração da impressora nova é para aí cerca de 2 anos, depois começa a variar, a puxar o papel. Compra-se uma impressora nova, vem com os tinteiros novos e renova o equipamento. Isso é errado, do ponto de vista do ambiente, obviamente. Mas o modelo de receitas pode ser com os consumíveis, pode ser com a manutenção, pode ser com criar necessidades para upgrade, valor gerado. Criar necessidades para upgrade. Daqui a 1 ano a gente pode entrar em contato consigo porque vamos ter uma novidade neste sentido, mas que cativa a pessoa, algo que a pessoa valorize. Isso vai-lhe poupar 20% dos custos. Nós estamos a desenvolver. Há outras formas de ganhar dinheiro. Nessa parte amarela, onde diz produto 2, no Excel, da unidade curricular, apaguem e ponham na célula onde vai estar a receita, ponham a receita que vos advém dos consumíveis, do que seja. Está bem? Vocês podem ganhar com base nisso. Isso pode acontecer até se for questão de filtros. Tem havido projetos em anos anteriores, por exemplo, nas piscinas. Arranjar filtros que filtrem melhor a qualidade da água na piscina. Tem os filtros. Isto tem que ser substituídos todos os meses. Mas o equipamento tem que se mudar ligeiramente. É bom que não exija uma nova piscina quase. Pronto. Mas não exigindo, instala o equipamento. O equipamento pode ser quase a preço zero. Só que aquilo tem que ser substituído de 2 em 2 meses por uma pessoa qualificada. E, portanto, aquilo é mais difícil, porque aquilo é uma membrana, o que seja. Está bem? Podem ganhar nos serviços de manutenção ou noutro tipo de forma de fazer dinheiro. Já me alonguei imenso sobre as receitas, mais até do que eu pensava. Dúvidas? Eu já vou pôr o Excel depois com uma pequena simulação. Mercadorias vendidas. O que ali aparece, e com a designação contabilística mesmo, do sistema de normalização contabilística, a gente não vai fazer.
Nenhuma demonstração de resultados, nenhum balanço. Mas os custos, há 3 grandes tipos de custos. O primeiro é com a parte das matérias-primas. Chama-se custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas. Mercadorias vendidas porque há empresas que compram e vendem, como a Vorten. Compra computadores e revende-os. É a mercadoria que se compra e que se vende. Custo da mercadoria vendida. Os materiais consumidos, matérias-primas e todo tipo de materiais que são consumidos na produção, são empresas que transformam. Pegam em plástico, pegam em parafuso, fazem uma cadeira. Isso é o custo das matérias. Vocês conseguem ter, eventualmente, uma boa ideia do que custa o vosso produto com base na composição de materiais e na mão de obra envolvida. Quem diz materiais diz outro tipo de serviços, porque os produtos vão precisar provavelmente de energia. Aquilo que se chama fornecimento de serviços externos são serviços que a empresa precisa de contratar. Pode contratar consultores, precisa de contratar um contabilista, necessariamente porque a contabilidade é obrigatória para quase a generalidade das empresas, portanto é preciso um contabilista, precisa de contratar eventualmente e pontualmente alguém para o contencioso, ou nem que seja apenas para gerir as contratações, os contratos que tem que fazer, com os fornecedores, com os distribuidores, com o que seja, portanto precisa também de alguém. Pode até ter alguns trabalhadores que recebem por honorário, só vão trabalhar sexta à tarde, tipicamente os consultores, e isso é uma forma de poupar custos na parte do trabalho. Está bem? Consultar pessoas a part-time. Vocês, se pensarem na vossa empresa, eu já lá vou, mas os custos de trabalho vão representar uma fatia boa dos vossos custos. Mas os serviços incluem tudo isso, incluem energia. A gente para montar uma cadeira, preciso de um instrumento qualquer para apertar os parafusos, isso liga-se à eletricidade, põe a carregar. Tem que pagar a eletricidade e é fornecida de fora. Mas eu vou ter uns painéis para gerar a minha própria energia. Isso é diferente. Mas se tiver que contratar a eletricidade, serviços de telecomunicações, telemóveis, internet, por aí fora, isso é serviços externos. Está bem? Serviços externos é uma forma de aliviar algumas estruturas internas, quer de investimentos, quer de custos fixos. Paga pela utilização apenas que faz desse tipo de necessidades. Depois temos os custos com o pessoal, que devemos atender aos custos sociais. No Excel, já lá está a fórmula, acrescenta ao custo do salário base uns 80%. E eu já vos explico porquê. Mas a pessoa pensa, olha, vou pagar 500 ou 600 euros, anda por aí, não é? Salário mínimo. Isto é, pronto, vezes 12 meses e já está. Não está. Portanto, uma pessoa que vocês contratam por 500 ou 600 euros custa-vos cerca de 12 mil euros ao ano. Nós vamos estar os 5 na empresa. Não estejam. O investidor que paga só para vocês terem um salário, a não ser que vocês sejam mesmo precisos. Não, somos mesmo precisos 5. Se não forem, não estejam lá. Está bem? Porque as pessoas não vão pagar dinheiro para vos pagar nem salários elevados, nem pagar salários a muita gente. Eles vão para investir numa ideia de negócio que gera dinheiro. São investidores, querem uma taxa de retorno, tal como nós gostamos de ter uma taxa de retorno dos depósitos a prazo. Se eles depois não vão gerar mais dinheiro do que pôr o dinheiro na caixa ou no outro banco, fazem isso. Vamos ver todo o tipo de custos que nós precisamos, não é? Para desenvolver, com base na produção, com base naquilo que fazemos, na distribuição. Não se esqueçam que vai haver custos de distribuição. Eu vou já falar um bocadinho desses custos. Se vocês venderem, sei lá, uma coisa destas, por 50 euros, pensam, bom, 50 euros, tiro o IVA, para mim ficam perto de 40. Não vamos complicar. Suponhamos, fica 40. Errado. 40 é o preço a que isto é vendido na Vorten. Para vocês, se calhar, ficam a 15. Os outros ficam na Vorten. Como é que a gente vai pôr isso no nosso Excel? Vai ver lá, está lá uma linha que é a distribuição. Há uma boa margem que vai para a distribuição. Está bem? Portanto, não pensem que vão ganhar. Vocês podem pôr o preço que o consumidor vai pagar, mas não se esqueçam de pôr os custos de distribuição. Porque a empresa não fica com 50 euros disto. Os custos das mercadorias, se calhar, são aqueles que vocês conseguem apurar às vezes. Porque às vezes é difícil.
Mas se calhar são aqueles que vocês conseguem apurar mais facilmente. Calcular os reagentes, perguntam nos vossos próprios departamentos e conseguem chegar a um valor mais ou menos certo sobre isso. A parte do fornecimento de serviços externos, eu alertava-vos, era ali a parte da distribuição e não se esqueçam da comunicação. Só ali se pôs publicidade, mas há outras formas de comunicação, há outras formas de promoção que as empresas usam. Ponham ali, está bem? Ponham ali, alterem o nome que aparece lá no Excel, se for preciso. Por acaso não sei se podem alterar o nome, mas coloquem no vosso próprio, se for preciso adaptarem um Excel, mas um mínimo, está bem? Mas publicidade entende-se o tipo de promoções que vocês fazem. Rendas e alugueres, sim, porque eu não vou comprar um edifício para a sede da empresa. Vou alugar um espaço. Se calhar até nos primeiros meses ou no primeiro ano alugo numa incubadora. Preço baixinho. Dei o nome de incubadora. Vejam material de escritório. Não se percam com algumas destas coisas. Isto são só exemplos. Material de escritório não é a coisa mais crucial para o vosso negócio, nem em termos de custos. Não é daí que vêm os custos para os vossos projetos. Despesas de representação, isso sim. Ainda precisamente falava o engenheiro Rui Dias Ferreira, eu vou a uma empresa, mas a empresa é no Porto. Quanto é que custa o Alfa? Mas o Alfa é muito caro, então vou de comboio. Normal, intercidade. Mas esse também não é barato. E demora imenso tempo e não sei se conseguir ir vir. E tenho que pagar o hotel. E não sei se você... Enfim, há uma série de contas. Tudo isso é dinheiro. Tal como há pessoas que dizem, vá para fora. Sim, só para chegar à China e ir lá fazer umas visitas de negócios e voltar... Pronto. Isso custa dinheiro. Despesas de representação e de tentar angariar clientes, que por vezes é preciso, precisamente na fase inicial do negócio. Combustíveis, contencioso, limpeza e higiene. O crucial acaba por ser estas partes de comunicação e distribuição, eventualmente rendas e alugueres, dependendo do que vocês precisam, e o resto põem algumas coisas, depende da parte que está ali da representação. Então, os honorários também lá estão valores sugeridos, eu já vos mostro o Excel. Custos com o pessoal, de onde é que vêm esses 80% em cima do salário? Portanto, uma pessoa a quem pagamos 600 euros ao mês, ela leva 400 para casa, hoje em dia, em princípio, o IRS será mais brando com ela e ela leva os 600 para casa, mas nós pagamos 1000, vezes 12 vezes. Mas essa pessoa a quem pagamos 1000, vezes 12 vezes, ela só trabalha 11 meses. Não, mas eu quero a empresa aberta 12 meses no ano. Então tem que arranjar um substituto. Daí esses 80%. Porque a gente paga à pessoa, na realidade, pagamos 14 meses e ela trabalha 11. E pagamos para a Segurança Social a taxa social única, 23,75%, ou uma coisa parecida com essa. É 25% do ordenado em cima. Mais 2% para seguros de acidentes de trabalho. E não estou a falar de prémios de desempenho, a pessoa está doente 8 dias por... Não estou a falar nada disso. Os 80% cobrem pouco mais do que isto que aqui está. Os subsídios de alimentação, eventualmente, a formação que é obrigatória, o mínimo é 1 semana, que é o grosso modo que ali está por trabalhador, etc, etc. Tenham a certeza que se não precisam, no vosso negócio, e era aqui que eu ia falar disso, mas a gente não vai trabalhar assim informalmente. Mas as coisas aparecem feitas. Isto digo eu, depois cada docente, na própria aula prática, pode entender de uma maneira diferente e vocês apresentam no vosso plano financeiro simplificado, nos aspectos financeiros do relatório, apresentam como trataram com o vosso docente da aula prática. Mas, se há um produto que aparece feito, tem de haver trabalhadores envolvidos. Mas a gente não vai cobrar. Isso é proibido. Ter pessoas numa empresa sem lhes pagar. Mas somos nós próprios. Não interessa. Portanto, vão ter que se pagar a si próprios, digo eu, mas não necessariamente vão implementar isso no âmbito do vosso relatório. Se implementarem e verem que só precisam de 2 pessoas a tempo completo, só essas 2 é que vão ter o salário multiplicado por 1,8. As outras pessoas que vocês contratam, mas eu preciso de um que faça distribuição. O Joaquim, para não chamar outro nome, o Joaquim vem cá às sextas na carrinha e vai distribuir as coisas. Alugamos uma carrinha e o Joaquim é o nosso motorista, não precisamos de alugar motorista, e ele faz as coisas e faz o contacto com os clientes. Então, se precisam de uma pessoa só 1/5 do ano,
Esse é honorários. Esse não tem 1,8. Esse, está doente. Oh, amigo, está doente, não ganha. Vem outra dos nossos parceiros ou empreendedores, está bem? Portanto, só contratam os que precisam em full time trabalhador da empresa. O resto é honorário. Se precisam só parte do tempo, não é empregado da empresa. Se me disserem, então, mas só 2 é que vão trabalhar? Os outros são só empreendedores, os outros é só ganham. Não, mas quem trabalha tem um ordenado, desde que não seja demasiadamente elevado. Como vos digo, os investidores não pagam para pagar ordenados às pessoas. Pagam por uma ideia de negócio que gera dinheiro. É como comprar um ativo financeiro, uma obrigação, uma coisa parecida. Uma obrigação do Tesouro. Fluxos de caixa. Na realidade, quando a gente faz, portanto, já sabemos, essencialmente estivemos a falar na forma de obter o resultado entre as receitas e os custos que temos. Na realidade, quando se faz a avaliação de projetos, ouve-se muito este nome fluxo de caixa. É diferente de resultado do ponto de vista técnico, do ponto de vista contabilístico. Mas para nós, a diferença está sobretudo na consideração da perda de valor dos ativos. Como falou precisamente o engenheiro Rui Dias Ferreira, sobre o que é que vocês devem cobrar se alugarem uma coisa. Como uma coisa se desgasta, os nossos computadores, etc., desgastam-se e perdem valor comercial. Essa perda é imputada a quem a gente emprestar. Isso também existe, mas isto não é saída de dinheiro. As empresas que compram um computador, ou nós próprios compramos um computador, ele cada vez está pior, e dá mais erros, mas não perdemos dinheiro, a não ser que tenhamos que fazer uma reparação. Mas não perdemos dinheiro. Mas ele perdeu valor. E contabilisticamente isso pode ser considerado um custo. Quando as empresas verdadeiramente apuram o resultado, nas demonstrações de resultados, isso é um custo. Se isso fosse assim, para aqueles que se calhar estão mais à vontade, porque tiveram gestão de empresas, ou tiveram contabilidade e análise de custos, ou outro tipo de cadeira, juntem ao resultado das amortizações que tinham tirado. Está bem? E juntam também os encargos financeiros, porque esses vão vir pela via do custo do capital, que é utilizada quando se faz análise de projetos. Está bem? Caso contrário, esqueçam isto que eu acabei de dizer. Vocês vão direito ao ponto, têm as vendas, com prestações de serviços ou sem, ou só prestações de serviços, o valor que aqui têm das receitas, vendas quer dizer receitas, tiram o que é que gastaram em matérias-primas, ou outras mercadorias que estão embebidas no vosso produto ou serviço, não precisam calcular a margem bruta, mas ficam com a informação de que aquilo se chama margem bruta, mas a seguir a estes custos tiram os serviços que contrataram, de contabilistas e por aí fora, os custos com pessoal efetivo, os que são mesmo estão lá a 100%, os outros estão nos serviços externos, pagam-lhes honorários, são consultores, ou o que seja, e depois, eventualmente, podem tirar o imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas. É entre 20% e 25%. Todas estas coisas, os valores dos impostos e muitas outras coisas variam consoante o orçamento de cada ano. O Orçamento de Estado, que vocês podem ver na Direção-Geral do Orçamento, no site, e eles têm lá, e há uma lei própria do orçamento, e que vai revogando e alterando os códigos do IRC, do IVA, por aí fora. Mas vão às vendas, retiram os custos que nós temos aqui a castanho. Eventualmente o imposto, nós não vamos ser, acho eu, implicativos com essa parte. Obtêm um resultado. Aquilo que está aqui a boldo é o resultado. Este que eu quero que vocês obtenham. A partir daí, para nós, o resultado e o cash flow é a mesma coisa. Porque vocês não vão lá ter, na folha de Excel, as amortizações. Não vão lá ter os encargos financeiros. Até porque, tipicamente, não há assim empréstimos financeiros. A pessoa não se dirige à banca. Olha, tenho aqui uma ideia de negócio, quer 7 milhões de euros. A resposta é não. Mais provável. Isto demora a adquirir. Se vocês forem à internet, encontram facilmente algumas informações. Creio que, por exemplo, a Microsoft só obteve VCs, Venture Capital, capital de risco, ao fim de 6 anos. Só ao fim de 6 anos é que as pessoas acharam que ela merecia milhões. E é uma ideia que a gente... mas isto é ótimo. Porquê é que não viram isso durante 6 anos? Está bem? Demora tempo. Informação a reportar. O preço.
Não sei como é que reportam, se põem um número, se põem... Vocês escolhem a melhor forma de reportar isso. Que não seja assim como estes meus slides. Uma coisa mais criativa, com cor mais chamativa. Não utilizem setas. Depois já falaram sobre o pitch, eu não vou falar. Está aqui a professora Sofia, que já falou convosco. E há muitas coisas depois que nas aulas práticas vão trabalhando nos slides. Mas o preço é bom que esteja. Aliás, naqueles concursos de empreendedorismo que a gente vê na televisão, eles perguntam logo por quanto é que está a vender. Quanto é que lhe custa? O custo unitário. O custo unitário, às vezes, é difícil de calcular. E o que vocês podem fazer é, se não consigo calcular tudo o que leva de energia, de custos com pessoal, de matérias-primas, de telecomunicações que são precisas fazer, usar SMS para poder... E não consigo calcular isso. Então, pego no total dos custos e divida pelas quantidades. Quando? Não faça isso no primeiro ano, porque ainda não está a utilizar 100% da capacidade produtiva. Faça isso lá para o terceiro ano. Pega no total dos custos, divide pela quantidade de produto que está a ser produzida e tem uma ideia do custo unitário. Está bem? O cash flow é o vosso resultado, aquele que acabaram de apurar. Está bem? Deixa-me ver se eu consigo voltar para trás. É este resultado que acabaram de apurar. Vendas, menos custos de mercadorias, menos FSE, menos pessoal. Está bem? E esse, como é que a gente faz? Esse é o de receitas menos custos. Mas podem juntar-lhe o do investimento que precisaram de fazer. De investimento em ativos e em fundo de maneio. Está bem? E isso é o cash flow total. Portanto, é esse cash flow total que também já lá está, no Excel. A gente já vai ver o Excel por um bocadinho, eu não vou conseguir manipulá-lo como queria, mas vou-vos mostrar o melhor possível. Isto vocês convém dizer. Custo unitário, preço, como é que vão evoluir as receitas, quanto é que precisam de investimento para arranque. O resto são add-ons. Um add-on que costuma ser o break-even. Break-even significa o momento a partir do qual começamos a fazer dinheiro. Tipicamente isto está associado a esta forma. Quanto é que eu preciso de produzir para fazer dinheiro? A separação entre custos fixos e variáveis é difícil. Vocês provavelmente isto não vão fazer, mas isto podem fazer. Quando é que o projeto tem cash flow positivo? Quando é que começa a fazer lucro? Em particular, quando é que as receitas começam a ser maiores do que os custos? A gente olha, as receitas começam a ser maiores do que os custos no segundo ano. Portanto, é o cash flow de exploração. Está bem? Vão ao cash flow acumulado, total, ao cash flow total, aquele que inclui investimento, a partir do momento em que, ao fim de X anos, acumularam entre prejuízos e lucros mais do que o dinheiro que investiram, isso é chamado o tempo de recuperação do capital, ou do investimento. Está bem? Não estou a dizer que têm que pôr isto. São add-ons que, por vezes, surgem. São perguntas que surgem nas aulas práticas, consoante as disciplinas que vocês frequentaram. Informação adicional. Porque há sempre pessoas a perguntar, então, mas eu não tenho que calcular o VAL, ou a TIR, ou outra coisa qualquer. Não. Mas pode calcular. É fácil de calcular, mas é importante que tenham noção dos conceitos que estão por lá e do que tipicamente existe em startups. Vou ser um bocadinho mais específico. Se vocês souberem, este é para quem já teve cálculo financeiro, engenharia económica, uma coisa do género, já sabe disto. Mas o dinheiro, já ouvimos dizer que o tempo é dinheiro. É literalmente o preço do dinheiro é a taxa de juros. Está bem? O preço do dinheiro é a taxa de juros. Se eu tiver 100 euros e os conseguir aplicar a 10%, vou ganhar o dinheiro, 1,1, o que está para além do ponto, que vale por casa decimal, é 0,10. Quer dizer, 10%. Por cada 100 eu ganho 10 euros no fim do ano, suponhamos. Portanto, eu fico com 110. O I é este juro de 10%. Isto é importante porque o valor atualizado líquido é a diferença entre receitas e despesas
É o cash flow total de investimento que a gente teve. Investimento e receitas menos despesas. Como eles ocorrem em diferentes momentos do tempo e os custos até vêm antes das receitas, tipicamente, o melhor é terem atenção que algumas coisas vão demorar a vir. E, portanto, esse dinheiro vale menos, num certo sentido. Porque, mesmo neste exemplo aqui de cima, se vier um cliente ter connosco e nos disser, olha, eu pago-lhe 100 euros, mas daqui a um ano, e vocês têm a oportunidade de pegarem 100 euros e pôr no banco a render 10%, quando ele vos diz isso, vocês têm a contraproposta. Pois é, se fosse hoje, eu aceitava os 100 euros. Se for daqui a um ano, traga 110. É essa a questão do valor temporal do dinheiro e daí aparecer esta taxa de desconto. O R são as receitas, o C são os custos, o I um investimento e ali está um VR. Assumam 0 no vosso plano de negócios, se quiserem. É o valor residual. Se vocês compram uma máquina e ela ficar depreciada, digamos assim, tiverem que a substituir ao fim de X anos, quando a vendem, já para sucata, é aquele o valor. Não pensem que o valor residual é sempre positivo. Se for uma exploração, por exemplo, de uma mina, então e depois? Depois há que reflorestar a zona. Se calhar é mais custoso. Ou se for uma máquina enorme, que depois tem que ser transportada, se calhar o custo de transporte para a sucata é maior do que o valor de sucata. Mas assumam 0, se quiserem simplificar assim os vossos cálculos e quiserem calcular o valor atualizado líquido. Qual é o critério de valor atualizado líquido? Mesmo quem não teve gestão de empresas. Positivo, que é a diferença entre as receitas e as despesas, tendo em conta também o investimento, tem que ser positivo, o vale. Só que há um problema, é a escolha da taxa de juro. Que taxa de juro é que a gente ali põe? Que valor é que vocês acham que é razoável? Podem não estar muito atentos ao Financial Times e esse tipo de coisas que publicam taxas, ou mesmo coisas relacionadas com o empreendedorismo. A taxa de juros, a gente não vai ver. Olha, eu acho que eles emprestam, por exemplo, à habitação à volta de 7%. Nada mais errado. Os projetos de empreendedorismo, precisamente porque são, sobretudo, criar startups, envolvem muito risco. Muitas delas vão à falência muito cedo. Portanto, se eu investir em 100 startups, provavelmente só 10 é que vão sobreviver, outras vão me dar 0. Portanto, esses 10% que sobrevivem têm que me dar imenso rendimento, para que seja equivalente a comprar títulos, por exemplo, do Tesouro Alemão, que me dão 2%. Portanto, a taxa, 10% de 20, é igual a 2%. Portanto, eu jogar seguro pelos títulos alemães, admitindo que são ativos sem riscos, portanto, risco soberano, ou jogar em startups, ponho 90 milhões numas que me dão 0, foram à falência, acabou, e as outras têm que me dar 20%. Portanto, as taxas que vão pôr aqui não é 5 ou 10 ou 15. Há estudos sobre isso, há artigos publicados, já desde logo em 2001, um de Cochrane, vocês podem ver isso tudo. As taxas de retorno, por exemplo, para os VCs, em média é de 57%. As taxas aqui não são taxas normais. As taxas usuais acabam por rondar os 20, 30%. Está bem? A taxa de rendibilidade, que taxa é que devem obter? Esta. Eu tenho um projeto com uma TIR que é maior do que 7%, é 10%. Mas 7% não é a vossa referência. E uma TIR de 10% pode não ser uma grande coisa. Mais vale investir na Apple, ou na Coca-Cola, ou na Microsoft. Está bem? Porventura. Portanto, vocês têm que ter umas TIRs que também não podem ser 100%. Como é que a gente sabe se o nosso Excel está a produzir coisas boas? Se a nossa estimativa das receitas é adequada, aos custos, tudo junto, que não vai estar perfeito, como é que nós sabemos que aquilo é razoável? Calculei em TIR. Isso é muito complicado, já viu a fórmula? Não. É bom que saibam a fórmula, é bom que tenham noção do que estão a calcular, mas a TIR serve para validar o vosso plano financeiro, simplificado. Porque a TIR é apenas no Excel, ponham a expressão TIR. Abrem a chaveta, é uma função. Põem lá, selecionam. Eu já vos mostro no Excel, se conseguir. Selecionam todo o cash flow que está lá na linha e ele dá-vos a TIR. Mais nada.
Se o vosso Excel for em inglês, escrevem IRR, Internal Rate of Return. E ele dá-vos. Ai, olha, a mim deu-me 150%. Ou se o negócio é absolutamente excepcional, pode ser, ou há aqui uma má estimativa dos custos, ou uma sobreestimativa das receitas, há aqui algum problema. O vosso TIR dá-vos uma ideia de se aquilo está a ser bem ou mal estimado. Nunca vai ser perfeito. O plano financeiro, o tempo é curto para vocês desenvolverem. Na próxima aula vai ser sobre isso. Podem tirar dúvidas, obviamente com os docentes dos vossos turnos, e se quiserem também podem mandar e-mail. O meu nome estava ali logo no início, Joaquim Pina, vocês depois têm lá o e-mail, não é J. Pina, vão ver o e-mail lá no clipe e está lá o meu e-mail e podem perguntar dúvidas. E já não tenho mais nenhum, vou-vos mostrar o Excel. Dúvidas que tenham antes de eu passar ao Excel? Uma dúvida? Não? Uma dúvida? Posso? Peço desculpa. Vamos... É aqui dentro, Sofia. Vou-lhe pedir Passávamos ao Excel, àquele meu com as contas. Ao Joaquim Pina. Obrigadíssimo. Obrigado. Uma série de vezes. No caso de uma plataforma online que não tenha propriamente um produto físico para ser vendido, o que é que se pode interpretar como matéria-prima ou aquela parcela do CMVMC? Pronto. Aí não vai ter provavelmente essa parte. Os custos dos serviços precisamente não vêm tanto por aí. A margem bruta acaba por não vir tanto por aí. Vai ter custos com pessoal. Sim. Vai ter custos com serviços externos, se calhar vai ter consultores, vai ter que pedir hospedagem em algum server, okay. Vai ter custos de desenvolvimento, mas isso é precisamente com o consultor, provavelmente, alguém ou alguma empresa que lhe faça a plataforma de manutenção, ou fazem vocês próprios. É importante, isto já foi dito provavelmente nas equipas, um dos pontos fortes no pitch é vocês estarem a desenvolver um negócio que dizem nós combinamos as competências certas para isto. Suponhamos que é uma plataforma da saúde, sem conhecer agora o seu projeto, mas o ano passado e nos outros já apareceram algumas dessas, agregadores de serviços, e eles dizem, nós somos metade é biotecnologia, outra metade é informática. Ou informática e eletrotecnia, está a ver? Isso é importante. Portanto, os custos não vêm pelas mercadorias de facto, vão aparecer nos serviços e no pessoal. E na parcela dos custos unitários, que quantidade... Vou-lhe mostrar. Por exemplo, eu considero um utilizador, por exemplo, eu faço o custo por um utilizador, ou como é que eu faço essa Pois, análise? Isso aí vai ser muito difícil. A parte do custo unitário e dos custos em geral é a parte mais difícil. Porque depende daquilo que fornecer, daquilo que considerar ser o serviço fornecido. Depende do negócio em si. A forma de ultrapassar isso, e depende do pack de serviços que dá, porque pode ser um conjunto de serviços agregados, tal como pode ser mais do que um produto. E isso requer imputação de custos, que eu não quero estar a falar, mas é a repartição de custo, o que é que vai para um tipo de serviço e para um outro tipo de serviço. Não é fácil de calcular, pode fazer as aproximações a melhor conseguir nisso. Depois o professor das práticas vai ter mesmo que interagir convosco nesse sentido. Não é fácil fazer isso. O que é que está envolvido exatamente nesse serviço prestado em termos de pessoal e em termos de energia e por aí fora. Está bem? Isso vai ser assim. Deixa-me mostrar. Já estou em cima do tempo, não é? 5 minutos de distância. Vou tentar, isto é, não sendo o próprio, é um bocadinho. Vocês vão ter isto, precisamente. Isto é o Excel que tem as receitas, tem o preço, vezes a quantidade, tem a evolução na quantidade, que é a taxa de crescimento do mercado-alvo. Na última aula estivemos a falar sobre isso. A análise de mercado, o segmento-alvo, quem são, quanto é que vai crescer. Essa quantificação é importante. Já sei que estão a lançar inquéritos e fazem muito bem. Para ter uma ideia do preço também, mas procurei o preço de outras formas.
como eu vos referi. Há eventualmente 2 serviços, ou apagam esta parte dos serviços, que foi o que eu fiz, para simplificar. Só temos um serviço, admitamos. Ou então têm os consumíveis e outro tipo de coisas pelos quais vão. É um modelo de receitas. Vai ter que estar aqui, de alguma forma, inserido. E depois explicado no vosso relatório. Os custos. Estão aqui alguns tipos de custos. Vocês podem mudar, de facto, consoante o vosso negócio, tem em causa, para o produto 1 ou para o produto 2, e este é o chamado custo de vendas aqui no vosso Excel. Depois tem os serviços externos, que é o fornecimento de serviços externos, o aluguer, o contabilista, a eletricidade, aquilo que eu vos mostrei há bocadinho, precisamente baseado nisto. Obrigado. Tem os custos com pessoal, já lá estão as fórmulas, aqui em baixo já estão as fórmulas, com o 1.8, e depois tem os investimentos que precisam em ativos e que precisam em fundo de maneio. E temos aqui ao lado, obrigado, temos aqui ao lado, como é que vocês calculam o custo unitário? O que fazem é dividir o custo total, se calhar este, mas pode ser qualquer um, do ponto de vista de definição. Mas se calhar o último, ou um destes, dependendo do negócio ainda não ter sido expandido, a ideia é estarem a utilizar 100% da vossa capacidade produtiva ou perto disso, nunca se utiliza 100%. E dividir este custo total pelo número de unidades que estava lá em cima, que neste momento está ali no pano preto. Está bem? Pegam nos custos totais, na linha de custos totais, e dividem por Q, a quantidade que estava lá em cima. Está bem? Depois, na aula prática, conseguem dúvidas. Esta, se calhar, é uma forma de ajudar em alguns planos de negócio. Pegam os custos todos, dividimos pelo número de serviços que prestamos. Está bem? O arranque, para quanto é que a gente precisa? Então, a gente precisa deste, mas está ali mais, 105. Está ali mais, porque vocês, onde é que vão cobrir estas aqui de 50 e tal? Aquele cash flow final. A diferença entre receitas e despesas de exploração, como é que as vão pagar? Vão precisar desse dinheiro. Portanto, é como se fosse o vosso fundo de maneio. É porque vocês vão ter investimentos aqui, nesta simulação, que está no Excel, de 43 mil, mas vão ter prejuízos no primeiro ano de 60 mil, de 50 a 60 mil. Tem que ter dinheiro para aquilo. Porque aquilo vai estar lá, por detrás deste valor, é a diferença entre as receitas e os custos. Nos custos estão os custos com pessoal. Não sei se conseguem convencer os vossos colaboradores na empresa, os vossos trabalhadores, a trabalhar um ano inteiro grátis. E as famílias deles a passar fome. Portanto, têm que ter mesmo este dinheiro. O dinheiro para o arranque é o dinheiro deste prejuízo e, por acaso, aqui tem a sorte, que no segundo ano já é cash flow positivo. Portanto, é o break-even. Ocorre no segundo ano de operações. Isto é excepcionalmente otimista. Hein? Mas isto retrata, é o ponto em que o cash flow é positivo. Já. Esta parte de baixo, que tem lá fluxo acumulado, é o tempo de recuperação do capital. Quando ele for positivo, quer dizer, yes, já somamos receitas e despesas suficientes para cobrir o investimento. Mas vejam as fórmulas ao certo, se condizem exatamente com as definições que eu falei. Eu estou aqui apenas a ilustrar. Está bem? Vocês têm que ir dentro do Excel, junto com o vosso docente, perguntem-me também dúvidas, perguntem a outros docentes, para poder, se quiserem, juntar este tipo de informação. Podem ainda juntar aquela que eu vos disse da taxa interna de rendibilidade. Deixa-me lá ver se está mais para baixo. Essas, o do gráfico de baixo. Esta informação já lá está. Só que eu retirei-lhe barras. É muita barra. Não, não foi isso. Aqui tem receitas e custos. É importante, pela informação que eu vos disse, dizer o preço, dizer o custo unitário e a evolução das receitas, que tem a ver essencialmente com a evolução do vosso mercado. Mas também podem fazer um gráfico deste estilo cá em baixo. Fluxos de caixa. Não se percam com muita informação. Escolham uma. Está bem? Não se percam com muita informação, só essencialmente acabam por ter só um slide da parte financeira, no pitch.
E a informação principal é o preço e o custo unitário e a evolução do mercado. Hão de dizer o que precisam para arranque, mas essa informação costuma ser bastante falível. Mas podem dá-la, devem dá-la se entenderem. Como é que se calcula? Aqui nós temos assinalado, estes são os cash flows e a linha é o cash flow acumulado, o fluxo acumulado. Aqui é quando atingimos o break-even, que há de corresponder a determinadas quantidades produzidas. No caso concreto do Excel que vocês têm, corresponde a produzir 2.000 de um e 100 do outro. No caso aqui em que a gente tinha lá em cima, eu até só tinha 2.000, só tinha a produção de cima. Tá bem? Corresponde a produzir 2.000 unidades. Essa é a quantidade crítica, digamos assim. Só para terem uma ideia de quanto é que a gente precisa de produzir e vender. O tempo de recuperação ocorre ao fim de 3 anos, excepcionalmente otimista. Mas muitas vezes naqueles mesmos concursos de empreendedorismo que vocês veem, para determinados tipos de negócios, o tempo de recuperação há de ter que ser rápido. Não é, provavelmente, se vocês tiverem uma coisa de biotecnologia. Se tiverem a desenvolver um novo medicamento, o que seja, o tipo de financiamento e tudo isso é diferente. E os 3 anos não dão para nada. Se calhar só para fazer a application da bolsa e pouco mais. Depois há muito tempo a desenvolver, há muito tempo em testes em ratinhos, testes em humanos, há muitos licenciamentos até que chega ao mercado. Claramente este Excel não vai dar para isso. Está bem? A TIR está aqui calculada. Eu vou pedir só, não sei se conseguimos... Esta é a fórmula da TIR. É só isso. A gente pega esta linha, é a linha do fluxo. Fluxo de caixa. Que eu creio que já é o fluxo total. O que vocês vão receber no Excel que vai ser publicado, ou já está no Moodle, é o fluxo total. Já está no Moodle. Está bem? É o fluxo total. Vocês vão lá sobre a linha que diz fluxo, não é o acumulado. Não é o acumulado. É o fluxo total e podem calcular a TIR do projeto. Que é só pôr TIR, selecionam a linha onde diz fluxo. Está bem? Este dá 25%. Está bem, não é excepcional, não é 40%, mas não é mau, não é um disparate. Está bem? Mas é só uma simulação nossa. E acabo por aqui. Obrigado pela vossa atenção. Se tiverem perguntas...